Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso quinto dia realizando a ceia do Senhor. Nós vamos com este propósito até amanhã. Eu quero então aproveitar esses 2 dias para tocar em um assunto que é muito bom, sempre estar falando, porque foi a minha experiência, foi a experiência de muitas pessoas que eu conheço e pode ser a sua também. E Deus vai te ajudar. Amém? E não uma experiência boa, nesse caso, uma experiência ruim. Então, quando eu aprendi sobre a ceia, eu aprendi que era realmente o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, uma bênção. A questão era o modo operante. Quem é que podia participar da ceia? Então, eu fui induzido a acreditar que, a menos que eu confessasse todos os meus pecados antes de participar da mesa, eu ia trazer condenação sobre mim mesmo. Então, em primeiro lugar, eu tentava confessar cada pecado, chegar diante de Deus e abrir meu coração para saber se eu podia participar ou não. Foi passando um tempo e isso era difícil demais, porque a gente, com medo, a gente fica acusado e é terrível isso. Então eu tive uma conclusão que era melhor não participar. Faltava o dia de ceia. E assim eu resolvi o problema. E infelizmente, isso não é bênção. E jamais alguém deveria fazer isso. Porque quem faz essas coisas é porque está sendo vítima de uma interpretação errada dos versículos-chave que estão relacionados com a ceia. E eu descobri então que Deus ordenou a ceia não como um ritual que deveríamos observar, cheio é, de primícias e nuances, etc. Mas que era uma bênção, que era para ser recebida como bênção, que a ceia do Senhor é a bênção da saúde total da nossa vida. E quando então você segura esse pão da ceia nas suas mãos, você está entrando em contato com a maior expressão do amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus é quando você segura esse pão da ceia. É o Cristo partido por você. E esse amor fez com que ele viesse suportar chicotadas, cusparadas, tapas na cara, pessoas muito cruéis, preparadas para aquele momento, para descontarem iras incríveis sobre o Senhor. E eram iras que o Senhor Deus decidira que fosse necessária ser feita. E ele então submeteu seu corpo a todo aquele ferimento sem reclamar e realmente apanhando ali no seu lugar, no lugar de todas as pessoas. E hoje nós temos na ceia este pão partido. E nós, em memória deste pão partido, estamos lembrando: partistes para que eu ficasse inteiro. O Senhor fosse consumido para que em mim nada acontecesse. Aleluia. Diga aleluia. E aí, quando você bebe do vinho, você lembra que o sangue do Filho de Deus, sem pecado, trouxe o perdão para você. Mas não é só o perdão. Ele também te fez justo. Justiça de Cristo para sempre. É maior até que o perdão. Perdão o Senhor te deu, mas ele te fez justo para sempre. Então a nossa ceia, ela é o canal de Deus para que haja uma divina saúde. Qual é a natureza de Deus? Curar. Eu quero ler esse texto aqui. Salmo 105, verso 7. Salmo 105, verso 7 diz assim: Ele também os trouxe com prata e ouro, e não havia nenhum fraco entre as tribos. Em algumas versões,
Ele vai falar: não havia nenhum enfermo entre as tribos. Esse salmo mostra quando o povo sai do Egito e eles vão caminhando lá no deserto, e Deus então fala, dentro daquele período de 40 anos que o povo comeu do maná, não havia um, um sequer doente, porque eles comiam o pão do céu. E o maná, Jesus diz que quem comeu o maná morreu, mas quem come a carne do Filho do Homem viverá eternamente. Nós lemos isso ontem. Olha que tremendo, olha que maravilhoso. Então, participar da ceia, do corpo do Senhor, traz cura para nós. Se a natureza de Deus é curar, você precisa se perguntar: por que muitos cristãos ficam doentes? Sabe, as pessoas que não são cristãs ficam doentes. Isso é muito ruim e deveríamos orar por elas. Mas isso é o normal deste mundo que condena a carne. Agora, quando as pessoas cristãs estão doentes, deveríamos perguntar: por que estão? Por que estão doentes se a mesa do Senhor, que é para os cristãos, é a cura? Mas não devemos, então, obter uma resposta dessa explicação, porque senão alguns vão levantar e dizer: são cristãos, mas cometem pecados, são cristãos, mas Deus é justiça também, e aquele monte de coisas que não justificam nada, não justificam nada, porque pode até dar para você um remédio para você se sentir bem na doença, mas o nosso Deus é cura, e ele veio para curar. Então jamais ele vai querer nos fazer ser confortáveis na doença, mas ele vai querer nos dar cura para testemunho, para a glória de Deus. E ali nós temos então um respaldo da Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 29 ao 30, ele disse que, frases assim: porque aquele que come e bebe de maneira indigna, come e bebe juízo, não discernindo o próprio corpo do Senhor. Por essa razão, muitos são fracos, doentes, e entre vocês muitos dormem, que é morrer. Dormir significa morrer, não é um descanso. Agora, vamos lá. Esse texto aqui, ele, para você entender, você tem que começar a ler ele lá no versículo 16. Aí você vai chegar lá no 33 e vai ter que ter uma interpretação das palavras gregas. Por quê? Porque na língua portuguesa você vai ter é, algumas dificuldades, principalmente quando fala que Deus disciplina. Aí você pensa que Deus então está te dando doença para disciplinar você, e não é verdade, porque essa palavra que está escrito disciplina na língua portuguesa, ela é uma palavra para professor de criança ou médico de criança, que é o ensinador de criança, educador de criança. A própria palavra que foi usada na medicina para médicos que cuidam de criança, ela é a palavra que é usada para educação das crianças. Então o Senhor está dizendo que ele vai ensinar os pequenos. E não que ele vai disciplinar colocando doenças, colocando pânico, colocando ansiedades e etc. Misericórdia. Esse não é o nosso Deus. Principalmente no momento em que está falando que o pão é a cura, ele vai colocar uma doença. Meu Deus do céu, não tem sentido. Então Paulo diz aqui, ó, por esta razão. Ele não disse por estas, essa, é uma só. Qual é essa uma? É a ceia. E ele então estava apontando o problema que ele estava apontando, que mostra que muitos estão fracos, doentes e até morrendo antes da hora, é porque essas pessoas estão tomando a ceia indignamente. Sabe, nós não temos muito tempo, mas eu preciso te falar que é tomar a ceia sem discernir o corpo do Senhor, que é indigno. Ok, duas coisinhas só para a gente encerrar. Não está falando que as pessoas são dignas ou não de tomar a ceia. Está falando que está tomando indignamente. Então, quando você tem a palavra indigno,
está falando do sujeito. Quando você tem a palavra indignamente, está falando da ação do sujeito. Então, se fosse vocês estão tomando a ceia tomando a ceia, mas vocês são indignos. Aí sim, você vai ter que realmente rever os seus conceitos, quem são você. Você pode tomar, você deve tomar, mas não é isso que está falando, é indignamente. Então você é digno de tomar, porque você é lavado no sangue de Jesus. Porém, a forma que você está tomando é indigna. E se você ler esse contexto desde o versículo 16, você vai ver que os ricos levavam muita comida, muito pão, muito vinho para o dia da ceia, e eles faziam rodinhas entre eles ali, senhores, donos de fazendas, e começavam a comer e beber ao ponto de se embriagar. E os escravos que iam para os cultos também, que era eles que ganhavam os patrões, eles não tinham a comida deles, eles eram escravos, então eles ficavam num canto sem comida, enquanto os ricos enchiam a barriga com muito vinho. Por isso que Paulo fala: esperai uns pelos outros, vocês não vieram aqui para comer, quem tem fome come em casa, e etc, etc. Quando você entender o contexto de indignamente dessa parte de Coríntios 11, você vai entender o contexto de indignamente para os dias de hoje. Nós vamos fazer amanhã o último dia aqui da ceia, e eu quero então falar só sobre como você, de repente, tomaria a ceia indignamente nos dias de hoje. Não falando dos tempos dos apóstolos, nos dias de hoje. Então, hoje fica para nós a lição que a ceia é uma bênção, que a ceia é a cura e que devemos tomá-la dignamente. Então, vamos tomá-la dignamente? Pega o seu pão, pega o seu cálice e já sabe de uma coisa: você foi escolhido para tomar ceia. Quando o Senhor te chamou antes de você vir ao mundo, na barriga da sua mãe, Ele já tinha para você o pão e o cálice, para que você tivesse saúde, para que você tivesse vida, para que você pudesse desfrutar dessa grande bênção. Então, no nome de Jesus, e de uma forma muito digna, de uma forma muito dignamente, com temor, com tremor, nós oramos. Pai Santo, obrigado, porque ao comer deste pão, eu como vida para o meu corpo. Ao beber deste cálice, eu bebo vida no meu espírito, porque este pão é cura, rejuvenescimento, é saúde, e este cálice é limpar os meus erros, é livrar-me, é abrir para mim um novo e vivo caminho. É o umbral da minha porta, é a parte exterior, impedida de ataques malignos. E este aqui é dentro da casa, comendo o cordeiro, impedindo o ataque interior do meu corpo. Ao comer este pão, eu como vida para o meu corpo. Ao beber este cálice, eu bebo vida no meu espírito. Amém. Nada é mais dignamente que isso. E é nesse temor, dessa forma, até que o Senhor venha, e em memória do Senhor, que nós participamos da ceia. Amém? Pegue o seu pão, pode comer. Por favor, mastigando, nunca esqueça de mastigar. Amém? Fazer essa mistura santa. Glória a Deus. Agora pega o seu cálice. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu amo esse assunto. Eu amo falar desse assunto. E eu ganho, né? Eu vou falando, vou pregando. E olha eu aqui tomando a ceia, e olha eu aqui sendo abençoado. É por isso que o Senhor vai me deixar sempre com saúde, sempre saudável, sempre bem, para fazer a vontade dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique na paz e até amanhã. Último dia, depois, domingo no culto. Nós encerramos essa campanha. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você?